Calma, que eu vou... Calma, que eu vou te tranquilizar. Tá bolado ainda? Já tá pensando em adiantar vídeo já? Calma, que eu vou te tranquilizar nesse vídeo. Não é, como diria o Caju e Castanha, né? Não é nada disso que você está pensando. Calma. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E Fernando Diniz, que levanta suspiros de outros clubes do Brasil, dos super times aí do Brasil. Calma. Flamengo, Atlético Mineiro, reunião do Fernando Diniz com Marcos Braz. É Atlético Mineiro desesperado atrás do Diniz, que não tem mais Cuca e tal. Calma. Não é nada disso que você tá pensando, não. Calma. Na verdade, é um pouco, mas não é tudo, não. Tem esse assunto, Fernando Diniz. Tem o assunto Léo Pereira também, que não é o Léo Peneira, né? O Léo Pereira lá do Flamengo, que é um jogador do Atlético Goianiense. Enfim, que pode pintar no Fluminense, foi especulado já também, é mais uma das especulações. E tem uma notícia também do GE. Globo sobre Reinaldo. Dito isso, o que a gente vai fazer agora, com calma, vê a vinheta do Giro de Notícias enquanto você deixa o like aí embaixo. E vamos começar falando de Reinaldo, beleza? O lateral esquerdo, sondado, né, pelo Fluminense, na matéria do José Edgar de Matos, diz que ele deve se despedir do São Paulo já neste domingo. Não deve ficar no clube e nem renovar. Ou seja, o caminho está aberto agora sim para outras negociações. Reinaldo é o jogador do São Paulo que está há mais tempo lá no clube paulista e ele tem recebido sondagens da Série A, mas o São Paulo quer reduzir a folha salarial em até 30% nessa reta final de 2022. Lembrando, o São Paulo ainda tem chance matemática, se eu não me engano, mas não vai pra Libertadores, né? Tem chance matemática, sim, mas é a última rodada, Botafogo e Atlético Mineiro ainda jogam, assim, é muito difícil São Paulo ir pra Libertadores, então eles já estão com esse projeto de reduzir a folha salarial, enfim, e cortar alguns jogadores ali. E o Reinaldo queria fazer uma renovação estendendo o contrato por mais 2 anos. Então, o patamar em que Reinaldo está, o São Paulo não está mais. Talvez seja isso, né? O patamar ali. O problema do São Paulo, principalmente, é a situação financeira, né? Eles estão com salários atrasados. Tá é engraçado. Se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você tá pensando a mesma coisa. Cara, como que o São Paulo chegou a isso, né? Porque quem é de 95, igual eu, assim, cresceu ali com 11, 12, 13, 14, 15 anos, vendo o São Paulo ser dominante no Brasil. O ano que o São Paulo perdeu o Brasileirão, ele não tava... Ele tava na disputa ali, junto com o Palmeiras, com o Cruzeiro e com o Flamengo em 2009. Então, assim, é meio até estranho ver o São Paulo nessa situação. Mas, enfim, então o Reinaldo tem o caminho livre. Tem sondagens já também de outros clubes do Brasil. A gente já ouviu coisa relacionada a Fluminense, obviamente. Já ouviu coisa relacionada a Grêmio também. Mas acredito que Reinaldo tá com aquela carinha de que deve ser o primeiro reforço do Fluminense para 2023, tá? Tá aquela carinha. Apurando, trazendo notícias em breve. A gente volta aqui para falar aqui no canal sobre isso. Outra notícia é sobre Léo Pereira, atacante do Atlético Goianiense, atacante ex-Grêmio, né, por sinal, e que foi especulado no Fluminense. Por que eu usando o termo especulado, de fato, enfim? A notícia é de um lugar que eu não costumo botar muito notícias aqui, mas me pareceu minimamente confiável, tá? Que é o que eu faço aqui. Vocês sabem, né? Eu tenho aqui a lógica de que se o cara é jornalista, tem notícias publicadas, enfim, tem ali já a credibilidade. Eu boto a notícia aqui, mas se eu não conheço, eu boto às vezes com o pé atrás e destaco. O principal é que aqui eu trabalho na realidade com vocês. A notícia, como eu falei, do Portal IG. Não costumo dar notícia de Portal IG. Quem fez a matéria foi o Felipe Silva, que é um jornalista, que é repórter lá do IG, que, enfim, me passou credibilidade ao olhar o Twitter dele. Inclusive, ele me segue, acabei de ver, e eu o sigo. Então, se eu o sigo, provavelmente eu já dei notícia dele aqui e já me passou credibilidade a Vera mesmo, então. Agora, então, tá tranquilo. Bem, Fluminense e Bahia sondaram a situação de Léo Pereira, atacante de 22 anos, do Atlético Goianiense. No caso, é 22 anos, ele fez agora no meio, é um atacante 2000. Ele é um ano mais velho do que Luiz Henrique, pra você ter padrão ali de idade.
Léo Pereira foi revelado. Ele foi revelado, na verdade, ele era da base do Corinthians, aí chegou a jogar pelo Ituano, acho que a primeira partida profissional dele é pelo Ituano. Aí ele foi emprestado do Ituano pro Grêmio e o Atlético Goianiense efetuou a compra do jogador e o atual dono é o Atlético Goianiense. Nessa temporada ele jogou muitos jogos pelo Atlético Goianiense, fez 5 gols, deu 6 assistências, jogou mais de 60 jogos, mas foi uma das vítimas do péssimo desempenho do Atlético Goianiense. Durante o ano como um todo, a maior parte dos jogos que ele jogou do meio do ano pra cá foi como reserva e da oscilação. Então ele é reserva hoje. Confesso, não tenho muito o que falar sobre o jogador, isso foi o que eu pesquisei, mas vou deixar destacado aqui, tá? Hoje, o Atlético Goianiense tem 70% dos direitos do Léo Pereira. O São Paulo também já entrou em contato com o Atlético Goianiense para tentar a contratação do jogador, mas estava tentando... os times estavam tentando empréstimo e o Atlético Goianiense tem interesse de vender o jogador. Dito isso, o que a gente pode destacar aqui já de maneira rápida para poder depois a gente, quem sabe, voltar a falar desse assunto? O Fluminense vai especular e vai sondar 200 mil jogadores. Eu já expliquei isso daqui. Provavelmente, Léo Pereira tá lá identificado pelo scout do Fluminense como um jogador de potencial futuro bom, de lado de campo, e que pode ser um jogador a ser contratado, a ser lapidado, a ser melhor examinado. E aí, aquele coisa de sempre. Tem 70 atacantes lá, o scout do Fluminense liga pra pegar informações, se ele teve lesão nesse ano, como é que tá o rendimento físico dele, contrato vai até quando, como é que funciona isso tudo. E aí, com essa ligação, o empresário já vou botar na mídia que o Fluminense entrou em contato. Então, assim, é só uma sondagem por enquanto, tentar descobrir se o Fluminense vai avançar ou não vai no negócio por Léo Pereira, beleza? Como eu falei, o São Paulo e o Bahia são dois clubes que, mais você vê, que são dois clubes de patamares abaixo do Fluminense hoje. Não necessariamente financeiro, o São Paulo paga salário caro, tá? Falei na primeira vez que o São Paulo tá devendo salário, mas porque paga salário alto. Mas não necessariamente financeiro, e até porque o Bahia vem com o City agora também, vem mais forte financeiramente. Mas são dois clubes que não vão jogar Libertadores. São dois clubes que não têm a tranquilidade que o Fluminense tem. Então, talvez possa ser algo positivo na disputa pelo grande Léo Pereira. Mas, enfim, vamos aguardar e vamos esperar pra ver se de fato rola. Tem alguma coisa ou foi só aquela sondagem mesmo padrão? Rapaz, eu recebi no WhatsApp e tomei um susto. Um susto na hora que eu vi. Sabe quando você olha e fala assim, caraca, olha essa foto aí, ó. É porque não vai ser ruim de reconhecer, né? Mas essa foto aí que está na tela já está viralizando, ou estava viralizando, na bolha de Flamengo, né? Entre os flamenguistas. Se você não tá reconhecendo, este de verde, é verde isso aí, né? Verde azulado ou azul esverdeado? É o Juliano Bertolucci, empresário, conhecidíssimo do ramo do futebol. Este daqui à esquerda, você já percebeu quem é, Fernando Diniz, que é empresariado pelo Juliano Bertolucci. E esse daqui da ponta direita é Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Isso daqui é um restaurante que eu não tenho total certeza, mas se eu não tenho nada é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E isso daqui pegou muita gente de surpresa, porque, segundo alguns flamenguistas já especulavam, já entraram numa espiral de especulação, Dorival já estava certo com a seleção, Marcos Braz já estava de olho no treinador do ano que vem, e já está negociando com o Diniz, etc, etc, etc. Fui apurar, fui tentar descobrir. Vamos lá, tá? Novamente. Nada passou de uma casualidade. O Fernandinho estava almoçando com o empresário dele, lembrando, o Fernandinho está no processo de renovação com o Fluminense, tem o contrato na mão dele desde do jogo contra o Atlético Goianiense, então tá num processo de renovação com o Fluminense. Tava almoçando com o empresário dele, hoje, é folga, né, no caso hoje do Fluminense, e o Marcos Braz também estava almoçando nesse restaurante, e ao avistar, foi lá cumprimentar, porque obviamente o Flamengo e o Juliano Bertolucci tem ali negócios relacionados ao Flamengo. Inclusive, quando você para pra pesquisar, você vê que o Juliano Bertolucci do Flamengo, ele tem um estigma pros flamenguistas que o Eduardo Uran tem, ficou, acho que até diminuiu bastante ultimamente, né? Mas enfim, tinha ali pra alguns tricolores. Porque tem vários jogadores do Juliano, várias negociações, intermediário, ele como intermediário, etc., dentro do Flamengo. Então são muito próximos ali o Juliano Bertolucci e o Marcos Braz, né? Thiago Maia, Davi Luiz, por exemplo, foram jogadores que vieram dessa forma. Então, eles têm uma boa relação, sentaram ali e o Diniz estava junto. Só que, aí só pra destacar, tá? Na mesma hora que descobriu que foi fotografado e que tal,
Na mesma hora, o Diniz pegou o telefone e ligou pro clube, pro Fluminense, pra poder destacar, olha só, aconteceu isso, ele só sentou aqui na mesa, a gente trocou uma ideia e tal, mas não tem nada. E bem, ou seja, não há nada relacionado, pode tranquilizar o seu coração, que não há nada relacionado a Flamengo e Fernando Diniz. Segundo ponto, Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro e alguns portais não muito confiáveis, pelo menos dos que eu vi, né? Pode ser que tenha tido algum que eu vi e que eu não vi que era confiável, mas enfim, até agora não vi nada. Especulando com a saída de Cuca, que não deve ficar no Atlético Mineiro, a ida de Fernando Diniz para lá. Vale lembrar, no meio do ano, de fato, o Atlético Mineiro entrou em contato com o Fluminense para a contratação de Fernando Diniz. Entrou em contato com o Fernando Diniz para a contratação do treinador, antes deles levarem o Cuca. No final das contas, Diniz não aceitou, ficou no Fluminense e o Atlético Mineiro foi para Cuca. Agora, já meio com a definição de que ele não fica para 23, o Atlético Mineiro poderia reinvestir, mas até agora não houve qualquer contato do Atlético Mineiro, nem relacionado a Cuca, nem relacionado ao Fernando Diniz sair do Fluminense, nem lá. Porque, internamente, colegas jornalistas de Belo Horizonte que estão apurando isso, chegaram a entrar em contato comigo e tal, falaram que quando eles foram apurar lá a questão do nome de Fernando Diniz, que estava pipocando, a resposta que eles receberam direta era: não tem boa, o Diniz não sai do Fluminense. Era basicamente isso, não tem nada do Diniz que o Diniz não sai do Fluminense. E eu vou repetir aqui algo que eu já falei algumas vezes. O Diniz é muito fechado com o Fluminense. Muito, muito mesmo. E o Diniz não é um cara normal. Ele não é um cara padrão. E isso eu digo, não é nem o Dorival Júnior, por exemplo, que é o treinador do Flamengo, que, por exemplo, nunca largava time nenhum e largou o Ceará pra poder ir pro Flamengo, porque tinha uma dívida e tal. Não, nem isso, esse tipo de coisa tem, não. Ele não é um treinador normal, que segue ali a lógica normal da situação, não. Então, isso é só pra poder deixar claro, acalme o seu coração. Você talvez vai receber isso em WhatsApp, etc. Mas nesse caso, o Diniz tá muito fechado com o Fluminense, tá? Não descredibilizando as notícias anteriores que eu dei aqui no canal mesmo, né? Até porque, como eu falei, ele tá com um contrato na mão desde a derrota pro Atlético Goianiense, e esse é um dos fatos pra ele tá tão fechado com o Fluminense, talvez na derrota mais vexatória do Campeonato Brasileiro, aquela virada por 3-2. Ali ele recebe o contrato pra renovar, ou seja, mostrando que a galera tá muito fechada com ele também. E ele só não renovou ainda, porque nas palavras dele, ele falou isso hoje, ontem à noite, inclusive, na coletiva, e eu botei aqui no canal hoje de manhã. Nas palavras dele, a eleição é algo muito importante para ele. E é um dos motivos, diria eu, que é o único que ele cita o tempo inteiro, diria eu que é o único motivo para ele não ter assinado a renovação ainda. Que ele, por sinal, poderia ser muito sacana e assinar, né? E aí depois ele falava que não queria ficar, se o tal candidato que ele não quer ganhasse. Mas ele não é sacana, né? Enfim, explicado? Tamo junto, até a próxima. Valeu!